Olá, olá, olá! Sejam todos bem-vindos! Live em sábado de manhã, horário completamente fora do habitual, mas estamos aqui ao vivo. Vamos ver se alguém vai entrar. Vamos bater um papo, vamos conversar um pouquinho. A ideia era de entrar ontem no final da tarde ao vivo, mas não deu certo. Acabei, me envolvendo com outras atividades para vocês, que essa semana vocês já vão ficar sabendo. Então estou entrando agora, sábado de manhã, para a gente conversar um pouquinho. Acho que sempre é interessante, sempre é legal. E a gente pode tirar algumas dúvidas, esclarecer todas as dificuldades, entender um pouquinho mais sobre essa questão do câncer, as angústias, o tratamento, tudo isso que acaba gerando, Mas estamos aqui para ajudar vocês. É isso que eu estava conversando ontem, onde é que estão os grandes objetivos aqui do perfil. Tá próximo de todo mundo, Tá próximo das pessoas, esclarecer o máximo de dúvidas possíveis. E ontem, inclusive, a gente conversou um pouquinho sobre isso, Sobre como as pessoas têm necessidade de conversar, de esclarecer suas dúvidas, mas muitas vezes, quando a gente está frente ao nosso médico, frente ao médico, que seria a pessoa mais adequada para nos responder os questionamentos, daí as dúvidas somem, as dúvidas desaparecem. Ou acaba sendo focado muito mais em outros detalhes a conversa, e aquilo que a gente gostaria acaba não vindo à tona e nem lembrando. E é por isso que é tão importante a gente anotar, por isso que é tão importante a gente ter uma rede de apoios adequadas, em pessoas que a gente possa confiar, conversar, abrir o coração, deitar o ombro, deitar no ombro, chorar, deixar rolar aquela lágrima quando precisar. Foi o post de ontem, se não estou enganado, que é você não está sozinho. A gente se dá conta que a gente não está nessa luta, nessa jornada sozinho, e que a gente pode e deve contar com os outros. O que a Josi colocou ali. Hoje é dia de abençoar. Eu abençoo a ti, abençoo o teu coração, tua saúde, teu lar, tua família. Amém, Josi, amém. Eu abençoo todos vocês também. Estamos aqui junto, para conversar e trocar ideias. Vamos chamando o pessoal aqui para a live, vamos ver se a gente consegue aumentar um pouquinho o nosso número hoje. O horário é bem diferente, na verdade é um teste de horário também, para ver como é que é a aceitação. Eu, normalmente, 9h30 não é um horário que eu pararia para assistir live, mas a gente nunca sabe, como cada um tem as suas questões específicas também. Então, vamos testar esse horário, vamos ver como é que vai. Eu prefiro o final da tarde, sexta-feira, final da tarde é um horário que tem funcionado bem. Quem tiver perguntas, quem tiver dúvidas, vão botando aqui no chat que a gente vai explicar um pouquinho. Entrou a primeira da Elza. Explique, por favor, sobre terapia de precisão. Eu acho que terapia de precisão, na oncologia, a gente vai classificar ela mais com a terapia-alvo. O que é a terapia-alvo? É aquela medicação que ela é desenhada lá no laboratório especificamente contra um alvo que as células do câncer vão ter. Por isso, terapia-alvo. O câncer, ele passa a apresentar uma mutação específica, e daí cada câncer, isso vai ser uma coisa específica de cada tipo de tumor. Por exemplo, na mama, a gente tem terapia-alvo contra o HER2. No câncer de pulmão, nós temos inúmeras terapias-alvos contra a EGFR, contra a ALK, contra a ROS, contra um monte dessas letras estranhas. Então, é tentar encontrar o alvo que aquele câncer tem. Então, os alvos para câncer de pulmão vão ser uns, os alvos para câncer de mama vão ser outros, os alvos para câncer de estômago vão ser outros. Então, isso é muito específico para cada tumor. Então, eu vou olhar dentro do câncer da Maria, eu vou fazer uma análise especial e ver se o dela tem essa alteração. Tendo uma alteração em que existe um remédio que atue contra essa alteração, eu vou poder utilizar ele. E isso é uma terapia de precisão, porque é uma terapia muito mais precisa, porque ela vai reconhecer aquela alteração específica e vai atacar aquela alteração específica. Não é que nem a quimioterapia, em que eu uso uma expressão que pode até parecer um pouquinho grosseira, tá? E cuidado com a palavra que eu vou usar agora. Quimioterapia é um tratamento burro. Burro no sentido
de que ela não sabe o que ela está atacando. Ela pega células ruins e células boas. Então ela não é tão precisa como uma terapia-alvo, que vai lá e ataca especificamente aquela região. Né? Câncer de mama HER2 positivo, eu vou usar o trastuzumab, o pertuzumab, o tendemil, não importa. O remédio contra o HER2, ele vai reconhecer as células que têm o HER2 e é ali que vai agir. E as outras que não têm, não vai agir. Então, por isso que é terapia de precisão. Eu vou contar um segredinho para vocês. Eu não estava ainda autorizado a divulgar, mas já vou divulgar agora. Semana que vem... ontem eu acabei não entrando na live que eu tinha prometido, porque eu fiquei gravando uma aula, tá? Que a partir de semana que vem vai estar disponível a todos. Eu falo bastante sobre isso. Eu explico muitos dos termos. A aula é frente a um caso clínico imaginário, fictício, mas que poderia ser o caso de qualquer uma de vocês. Eu vou explicando o significado dos termos que aparecem nas consultas médicas, nos exames. Ficou, olha, modéstia à parte, ficou muito boa. 1h30 de aula, saí rouco dela de tanto que eu falei. São mais de 100 slides diferentes, acho que vocês vão gostar muito. Tá? Essa semana vai estar à disposição e vocês vão ver. Doutor, pode acontecer de portocate infeccionar? Como saber? Sim, portocate pode infeccionar. Portocate é um corpo estranho, que está localizado, né, normalmente na região da clavícula, às vezes a gente coloca pelo pescoço, mas normalmente abaixo do osso aqui da clavícula, na direita ou esquerda, normalmente na direita, onde a gente faz quimioterapia, certo? Para fazer a quimioterapia, a gente perfura ele com uma agulha, por onde entra a quimio de uma forma lenta e gradual. Assim como qualquer corpo estranho no nosso corpo, ele pode infeccionar sim. Tá? E isso é uma emergência, tem que ficar muito atento. Quais são os sinais de infecção do portocate? Sinais de infecção: febre, dor local, vermelhidão muito grande, dificuldade de mexer o braço, né? Se for próximo do braço, fraqueza, todas as coisas, né, relacionadas a uma infecção. Mas como é do portocate, vai ser mais localizado o portocate. O que nos chama muita atenção é quando ele fica muito vermelho ali no local. Isso tem que abrir bem o olho, tá? Febre, em quem tem portocate não tem nenhum outro sintoma mais proeminente, a gente tem que olhar o portocate com cuidado. E daí, como é que a gente investiga isso? Normalmente a gente coleta sangue dele e manda para o laboratório para ver se vai crescer alguma bactéria, tá? Você indicaria como tratamento complementar, tratamento de ozonioterapia? Para câncer não tem nenhuma evidência de ozonioterapia, pessoal. Nós temos evidência do ozônio, até onde eu sei, é para cicatrização de feridas. Na oncologia, a indicação de ozônio é 0, 0, 0, 0. Abram bem o olho para isso. Não tem nenhuma indicação. Ah, doutor, mas não faz mal. Não sei. Não tem estudos. A gente não sabe se o ozônio, junto com a quimioterapia, vai deixá-la mais potente, se ela vai deixar mais tóxica, se vai cortar efeito. Não tem como afirmar nada, então não está indicado de forma alguma. Fujam disso. Vocês gostam tanto, né, de estudos, vamos ver o que funciona, mas como o povo adora ir para essas coisas alternativas e que não tem dado nenhum, porque o fulano falou, porque a ciclano falou. Quanto mais caro o povo quer cobrar, mais o povo vai, né, pessoal? Então, atenção, converse com o seu médico, vamos fazer o que já existe. Eu até vi hoje de manhã, entrou uma pergunta na caixinha de ontem ainda, que é se já existe estudos sendo feitos para tratar metástase. Pessoal, não só existe estudos, como existem tratamentos. A quimioterapia que é feita para quem tem doença metastática é para atacar a metástase. A imunoterapia, a droga-alvo, não importa. Nós temos muitas medicações e a oncologia tem evoluído muito nos últimos anos. A quantidade de estudos que existem abertos hoje, avaliando se substâncias funcionam, é algo gigantesco. Tá? E cada ano, cada congresso que a gente vai, existem pelo menos 5, 6 grandes congressos de oncologia por ano, nós temos dados novos surgindo de novas medicações. Então, vamos para aquilo que está estudado, vamos para aquilo que a gente conhece, não vamos ficar misturando coisas que não foram avaliadas ainda. Tá? Nós não temos dados, e quando a gente não tem dados, a primeira coisa é não prejudicar. E se eu não tenho dados, eu não sei se isso não pode ser pior. Tá? Então, atenção, pessoal, atenção. Todo mundo que teve câncer vai passar pela quimioterapia necessariamente? Não, não é verdade. Tem vários tumores em que o único tratamento pode ser a cirurgia.
tumores de pele, por exemplo, né? Muitas vezes a gente faz um câncer de colo uterino muito inicial, muitas vezes a gente faz a ressecção da lesão e não precisa fazer mais nada. Um tumor de intestino inicial, pegando algo maior, tá? Quer ver um outro exemplo? E olha só que exemplo, vou dar dois, tá? Os dois em câncer de mama. Um câncer de mama, hormônio positivo, tá? Pegando uma doença, nem precisa ser tão inicial como a próxima que eu vou falar. Muitas vezes a gente faz a cirurgia e o tratamento complementar não vai ser com químio, pode ser com hormonioterapia, por exemplo. E olha só, sabe aquele tal do triplo negativo que todo mundo tem tanto medo? A indicação de tratamento para quem tem um tumor de triplo negativo menor do que meio centímetro é cirurgia, nada além disso. Então, tudo depende de cada caso. E a outra coisa importante, tá, pessoal? Muitas vezes a gente utiliza o termo quimioterapia como um sinônimo para tratamento em oncologia, ou para tratamento oncológico, o que é um pouquinho equivocado. Nós temos vários tipos diferentes de tratamento na oncologia. A quimioterapia é um desses tratamentos. Tá? A quimioterapia citotóxica, que é como a gente chama, algumas drogas, doxorubicina, que é a quimio vermelho da mama, os taxanos, né, paclitaxel, docetaxel, gencitabina, fluoracil, irinotecano, esses são nomes de quimioterapia. Mas nós temos outras classes de medicações, como a gente falou mais cedo, as drogas-alvo, gefitinib, erlotinib, trastuzumab. Tá? Então, isso são drogas-alvo. Nós temos imunoterapia, que são medicações que vão fazer o nosso corpo atacar o tumor. Nivolumab, pembrolizumab, atezolizumab, semiprimab, tudo uns nomes muito feios, né? Para fazer oncologia, primeiro a gente tem que aprender a falar esses nomes. Então, isso são imunoterapias. Daí nós temos a hormonioterapia, né? Vocês estão mais acostumados a lidar no câncer de mama, né? Tamoxifeno, anastrozol, hexamestano. Então, tudo isso são tratamentos em oncologia, tratamentos oncológicos, mas eles não são quimioterapias propriamente dito. Então, nós temos que cuidar para não fazer essa confusão também. Tá bem? Terminei o tratamento, fiz a cirurgia e ainda estou com a bolsa. Fui fazer a quimio de novo, não deu conta, suspendeu a quimio, como me deu uma dor esquisita no braço, no peito, mas assim. Josi, não entendi nada, desculpa, pessoal. A única coisa que eu consegui entender é que foi suspensa a tua quimioterapia, né, por alguma coisa que tu estava sentindo. O que acontece, pessoal? Vamos entender assim, por que o médico suspende às vezes um tratamento, né? Suspende temporariamente? Porque naquele momento não é adequado do ponto de vista de segurança para você. Seja porque as defesas estão baixas, seja porque você daqui a pouco está com uma infecção e precisa tratar, seja porque tem algo mais crítico e precisa ser investigado, tá? Estou inventando aqui, uma dor no braço, um inchaço, né? Só de um braço começou do nada, pode ser uma trombose. Bom, primeiro eu preciso ver se eu não tenho trombose ali nesse braço. Né? Segura a quimioterapia um pouco. Não é o atraso de alguns dias que vai prejudicar todo o resultado lá no final, enquanto que um atraso, né, diagnóstico de algo mais grave pode, inclusive, né, ter risco de morte. Então, quando a gente acaba suspendendo a quimioterapia, sempre é colocando naquela balança de custo-benefício. E qual é que eu chamo de custo? Né? Os riscos associados, as toxicidades propriamente ditas. Tá? Então, é por isso que muitas vezes a gente precisa suspender. E esse é o papel da consulta pré-quimioterapia. É avaliar como foi a quimio anterior, avaliar se já recuperou as toxicidades, né? Seja sintomas, seja no exame de sangue, né? Decidir se nós vamos manter a quimioterapia com aquela dose ou se a gente precisa, daqui a pouco, reduzir um pouco a dose porque a toxicidade foi muito grande. Né? Avaliar possíveis outras doenças ou complicações que podem estar acontecendo. Então, a consulta pré-quimio é muito mais do que olhar um exame de sangue e dizer que está tudo ok. A consulta com o oncologista é muito mais do que isso. Se o seu oncologista só faz isso, olha o exame e diz ok, pode ir embora, ele está fazendo só um pedaço dessa consulta. E vocês precisam perguntar, vocês precisam conversar com os seus médicos, dizer como é que as coisas estão sendo, passar para eles os sintomas, né, que teve naquele período de quimioterapia. E cuidado, pessoal, em normalizar os sintomas. Todo dia entra a pergunta na caixinha. Doutor, é normal ter uma dor muito forte na mama quem está fazendo quimioterapia? É normal ter dor nas costas quem fez uma cirurgia? Pessoal, o normal é não ter nada. Então, cuidado.
quando nós estamos em um tratamento que tem potenciais efeitos tóxicos, é esperado ter alguns efeitos adversos. Tá? Mas isso é um pouco diferente de ser normal. E qual que é o meu medo com essa palavra normal? É que vocês deixem passar questões importantes que a gente precisa investigar às vezes, ou mesmo toxicidades importantes, porque acha que quem está em quimioterapia tem que passar mal. Isso não é verdade. Outro ponto importante. Estou só me lembrando aqui de perguntas que vêm chegando, né? Eu não estou nem... Já vou ler de novo as perguntas de vocês. Doutor, eu fiz a quimioterapia há 15 dias atrás e não tive sintoma nenhum. Isso é ruim? A quimio não está funcionando? Nada a ver, não tem relação. Quem faz quimioterapia não necessariamente precisa ter efeitos adversos. O que a gente mais quer é que não tenha efeitos adversos. Tá? Então, atenção a isso, cuidado, não é obrigatório ter efeitos adversos. Tá bom? Não caiam nesse papinho aí de antigamente que dizia como é que era. Remédio bom é remédio amargo. Tá? Não é bem isso. Lembra? O mertiolate era bom porque ardia, então ele funcionava. Não, o que a gente quer é o mínimo de efeitos adversos. Tá? E por isso que a gente explica tanto, orienta tanto, ajustar alimentação, ajustar exercícios físicos, sono adequado, né? Quais são os remédios que pode tomar caso tenha diarreia, caso tenha dor, caso tenha vômito. Ficar atento a isso para que vocês consigam passar bem pelo tratamento. Vamos lá. Já falei do Portocat, pode... Doutor, acabou as químicas faz um mês, estou fazendo exames pré-operatórios, bate uma ansiedade, graças a Deus os nódulos sumiram, mas fico ansiosa. É normal, né, Elaine? É normal essa ansiedade. Eu sempre digo, eu acho estranho quem não tem ansiedade. Poxa, a gente sabe o quanto a palavra câncer tem de impacto, né, negativo, assim, de trazer medo, de trazer angústia. Ninguém quer ter um diagnóstico de câncer, ninguém pede para ter câncer, ninguém está esperando ter câncer. A gente não quer isso. Né? E quando a gente está fazendo o tratamento, às vezes durante a quimioterapia a gente está naquele período que a gente até se sente seguro, assim, que sabe exatamente o que vai acontecer, tem as datas marcadas, né? Mesmo que às vezes tem algum desconforto pelos efeitos adversos, mas sabe que está tratando. E daí chega o final e agora tem que esperar para fazer a cirurgia. E daí bate aquela dúvida. Eu não estou mais fazendo nada, será que o meu câncer vai crescer? Será que o meu câncer vai piorar? Será que esse tempo não é longo demais de espera? Então, assim, é muito, muito, muito comum. Mas, pessoal, lembrem, a gente precisa de um tempo entre a última quimioterapia e a cirurgia. Tá? Por quê? Porque a gente precisa da recuperação do corpo para que se possa passar pela cirurgia de uma forma mais segura possível. Para que no momento da cirurgia o corpo esteja em condições, né, de suportar aquele trauma. Nós vamos ter cirurgias maiores, cirurgias menores, né, que esteja pronto para cicatrização, para diminuir os riscos de infecção, para diminuir as complicações cirúrgicas. Então, é normal essa ansiedade, mas conhecendo e entendendo o porquê desse período, dessa pausa, eu acho que as coisas ficam um pouquinho mais fáceis. E é isso que eu quero explicar para vocês aqui todos os dias. É trazer esse conhecimento, que vocês tenham em mente o que está acontecendo, para que possam passar por essa jornada de uma forma um pouquinho mais tranquila, em todas as dificuldades que ela tem. Seria indicado realizar painel genético em todos os pacientes oncológicos? Não, não é indicado. Nós temos hoje casos bem específicos em que a gente indica. Por quê? Porque eu só vou indicar a pesquisa de fazer alguma coisa quando eu sei que se vier positivo eu vou ter uma medicação. Então, são exames caros, né? Um painel genético hoje completo deve custar mais ou menos uns 12, 13 mil reais. E muitas vezes, né, eu não vou ter o que fazer com aquele resultado. Então, painel genético, avaliação genética, né? Essa é a minha visão. Ela deve ser feita em quem eu tenho algo para oferecer. Por exemplo, câncer de pulmão do tipo adenocarcinoma, sim, 100% das pessoas precisam fazer testagem genética, não tem dúvida alguma. Câncer de mama, 100% das pessoas precisam fazer o painel molecular, eu vou chamar. Porque nós precisamos saber receptores hormonais, HER2, mas isso não significa fazer aquele painel amplo, gigantesco.
Então, nós temos que ter sempre uma visão, né, daquilo que vai trazer benefício. Eu ficar fazendo painel genético a rodo para todo mundo, eu vou gerar muita informação que talvez possa trazer muito mais angústias. Por exemplo, daí, estou inventando aqui, tá, pessoal? Eu tenho um câncer de intestino e daí vem a mutação chamada Dr. Juliano, uma mutação que eu descobri. Mas é uma mutação que não tem remédio, que a gente não sabe qual é o significado dela na doença. Né? O que isso vai me ajudar, o que isso vai adiantar? Zero, nada. Então, nós temos que ter sempre aquele juízo crítico de fazer os exames, de fazer as avaliações que estão indicadas. Câncer de mama BIRADS 5 grau 2. É preciso ter... Cris, desculpa. Vários conceitinhos um pouco equivocados. Essa aula que eu vou colocar semana que vem vai entrar, olha, como uma luva para ti, viu? Vamos lá, primeira coisa. BIRADS não é diagnóstico de câncer. Vamos separar toda essa pergunta, né, nos vários conceitos que ainda estão aí. BIRADS é um score radiológico. O radiologista vai olhar o exame da mama, mamografia, ultrassom, e vai classificar ele conforme os achados. Esse score ele vai de 0 até 6. Vamos passar rapidamente eles todos. 1. Não tem achados. É um exame de mama 100% normal. E isso é extremamente raro, pessoal. Extremamente raro. Adolescentes têm exames de mama classificados como 1. Conforme a mulher vai envelhecendo, vai surgindo pequenas alterações na mama. A imensa maioria deles, achados benignos, alterações benignas. E como é que eles vão ser classificados? Por BIRADS 2. BIRADS 2 são alterações benignas da mama. Não vira câncer. Doutor, eu tinha BIRADS 2, um ano depois eu fui fazer minha mamografia de novo e daí apareceu o câncer. Essa é a palavra, surgiu um câncer, surgiram alterações novas, não são aquelas classificadas por BIRADS 2. BIRADS 2 são achados benignos. BIRADS 3, achados altamente prováveis de ser benigno. Como é muito, muito provável que seja benigno, a gente vai repetir a mamografia de uma forma um pouco mais precoce do que se fosse o 2. Nós vamos fazer em 6 meses, mas ainda não tem indicação de biópsia. Claro, eu sempre encaminho os meus pacientes com BIRADS 3 para o mastologista. O mastologista vai trazer para essa análise não só a mamografia, não só o ultrassom, mas também o seu exame clínico, né, a sua experiência, a sua avaliação. Alguns casos de BIRADS 3 até podem ser biopsiados, mas em geral, a orientação só pelo BIRADS mesmo seria repetir em 6 meses. BIRADS 4, BIRADS 5 são alterações suspeitas para câncer. Alterações suspeitas para câncer. Por serem suspeitas, nós vamos indicar biópsia. Sempre que tiver BIRADS 4 ou 5, é igual a biópsia. Isso não é igual a ser câncer. Entendam. 4 ou 5, suspeito. Se eu estou suspeito, faz biópsia para ver o que é. A biópsia que vai me dar o diagnóstico de câncer ou não. Tá? BIRADS 6. BIRADS 6 é quando eu já sei que a lesão é um câncer. Por exemplo, tem uma mulher com uma lesão de 5 centímetros na mama e que vai fazer tratamento de quimioterapia antes da cirurgia. Terminou as químios, faz um novo exame de mama e aquela lesão que tinha 5 centímetros agora está com 1 centímetro. Essa lesão vai ser classificada como BIRADS 6 na mamografia. Por quê? Porque eu já sei que é um câncer. Entendido? Então, e o BIRADS 0? BIRADS 0 é quando por questões técnicas o médico não conseguiu avaliar aquela mama. Então, vai estar indicado, né, prosseguir a investigação com outro exame de imagem ou até mesmo repetir aquele exame. Tá? Então, de 0 a 6. Então, primeira coisa aí na pergunta. BIRADS não é câncer. BIRADS é um score radiológico. Tá? Eu imagino que nesse caso, né, pegando todo o contexto, que era uma lesão BIRADS 5, que foi indicado biópsia e veio câncer. Grau 2. Grau 2 não me diz nada de mais importante. Tá? Grau 2 não diz se a doença é inicial ou avançada. Essa confusão existe muito. Eu não consigo entender de onde que vem essa confusão. Mas todas as pessoas fazem. Grau tumoral significa, né, como que a célula do câncer se parece.
O grau tumoral avalia a morfologia da célula, é como a célula se parece. Se parece com uma célula mais normal ou ela não se parece nada com uma célula normal. Então, grau tumoral só me diz qual é a aparência da célula. O que me diz se é uma doença avançada ou inicial é o estadiamento. Então, que daí eu vou usar informações do tamanho do tumor, localização do tumor, presença de linfonodos comprometidos, presença de doença à distância. Tá? Então, o grau 2 não me diz se é inicial ou avançada. Daí a pergunta vem, né, e acho que esse é o centro da questão. Quem já teve câncer numa mama, pode ter novamente na mesma mama? Sim, pode ter novamente na mesma mama. Pode ter na outra mama também. Assim como pode ter um câncer em outro local. Pode ter um câncer de intestino, um câncer de estômago. Ter câncer não protege de ter outro câncer. Pelo contrário. Então, por isso que quem teve um diagnóstico de câncer, que fez o tratamento, a intenção curativa, está em acompanhamento, precisa ficar atento a possíveis outros tumores, a possíveis outros cuidados que toda a população precisa ter. O fato de ter tido câncer não previne de ter outro câncer ou não previne de ter outras doenças. Já cansei de ter paciente com câncer, inclusive semana passada aconteceu isso, um paciente com um câncer de estômago, fez todo o seu tratamento, não tinha nenhuma evidência e acabou, infelizmente, falecendo porque ele teve um AVC. Nada relacionado com o câncer. Ele tinha fatores de risco, era hipertenso, era obeso, por mais que a gente trabalhasse, né, nessa ideia de prevenção, de cuidados, né, acabou, infelizmente, tendo uma doença cerebrovascular, que é o AVC, que é a principal causa de morte nas cidades desenvolvidas do Brasil. Então, ter câncer não protege de outras coisas. Cuidado, pessoal, cuidado. Vamos lá. O que significa infiltrado inflamatório peritumoral? Infiltrado inflamatório é mais um achado da biópsia, um resultado da patologia, tá? Em que o patologista olha a lesão, ali o fragmento que foi retirado, e que a gente tem que entender, isso é bem importante. Quando a gente tem um câncer, esse câncer, esse tumor, essa lesão, não tem só células de câncer. Nós temos células normais também. Nós temos vasos sanguíneos, né? Nós temos células de defesa, nós temos células estruturais, nós temos uma variedade de células ali. E uma das coisas que a gente olha e que em algumas doenças já tem relação com o prognóstico é se existe células de defesa próximas ao tumor, como se fossem células de defesa querendo atacar aquele tumor. Isso é o chamado infiltrado inflamatório. Então, é uma área com células inflamatórias perto do tumor, e quem me diz isso é o patologista a partir do resultado da biópsia. Gostaria de acesso à aula, quando você vai disponibilizar? Como eu falei, eu estava dando um spoiler para vocês, tá? A aula está gravada, eu estou só ajeitando as últimas coisas. Provavelmente semana que vem vai estar à disposição. E, na verdade, a aula é um bônus do que eu vou disponibilizar para vocês. Tá? Provavelmente semana que vem já vai estar com esses acessos liberados. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do que vai vir aí. Tá? Fiquem atentos, eu vou avisando. Há 90% de chance, tá, de semana que vem agora, nessa próxima semana, está disponível para vocês. É um material muito, muito legal e que a aula é um material bônus. Eu descobri o câncer de linfoma no estágio máximo. Isso é interessante, né, pessoal? O linfoma. O linfoma é o tumor, é o câncer, tá? Eu estou usando aqui a palavra câncer com o sentido de neoplasia maligna. Primária, então, que nasce dos linfonodos. Vamos dar um passo atrás. Quando eu tenho um linfonodo comprometido por câncer, por neoplasia maligna, eu preciso saber se esse câncer que está ali, ele nasceu no linfonodo, então que seria um câncer primário de linfonodo, que a gente chama ele de linfoma, ou se é um câncer que nasceu em outro local e foi parar no linfonodo. Então é um câncer metastático para linfonodo. Daí pode ser da mama, do intestino, do pulmão, da onde for. Então, sempre que eu pego uma lesão, eu preciso fazer essa diferenciação. É um câncer que nasceu ali ou é um câncer que foi parar ali? Tá? O linfoma é o câncer que nasce do linfonodo. Tá? E o linfoma, independente
se ele é estágio 1, que é o mais inicial, ou se ele é estágio 4, que é o mais avançado, ele nunca vai ser tratado com cirurgia. O tratamento com linfoma, do linfoma, sempre será com quimioterapia. E a outra coisa importante, o linfoma, independente se ele é inicial ou avançado, ele sempre será tratado com intenção curativa. Doutor, mas eu tinha até metástase no cérebro. Beleza, toca a ficha. Linfoma sempre será tratado com intenção curativa. Carcinoma invasivo grau 3 com axila luminal B, fiz químio, médico do resultado parcial. Agora vou para a cirurgia. Vamos lá, pegar o conceito aqui, né? Aqui eu sempre falo de conceito, vocês já sabem disso. A gente não analisa casos individuais. Quando eu tenho um tumor, tá? Agora estou falando de mama, em que eu faço um tratamento antes da cirurgia, como é que se chama esse tratamento? É uma palavra feia. Neoadjuvante. Neoadjuvante significa tratamento antes da cirurgia. É feito por um período pré-determinado. Quando começa o tratamento, eu já sei quando ele vai terminar. Vão ser 2 meses, 3 meses, 6 meses, não importa, tá? Mas a gente já sabe quando que ele vai terminar. E nós vamos fazer a análise, né, dos resultados depois. Primeiro, por exame de imagem, a gente pode fazer, tá? Nem sempre precisa fazer exame de imagem, mas eu estou trazendo exame de imagem para explicar um conceito, que é, quando eu tenho câncer, estou fazendo a quimioterapia, faço o exame de imagem e tudo desapareceu, eu chamo isso de resposta radiológica completa. Por que radiológica? Porque no exame de radiologia, no exame de imagem, não se enxerga mais nada. Doutor, isso significa que não tem mais câncer? Não significa isso. A resposta radiológica completa significa que não se enxerga nada de tumor no exame de imagem. Mas nós temos que lembrar que células de câncer elas são microscópicas. Eu não tenho como enxergar 1 célula, 2 células, 1000 células no exame de imagem. Eu preciso provavelmente de milhões de células para conseguir ser algo visível ali. Então é exatamente por isso que mesmo com um exame sem nada de tumor, né, na imagem, nós precisamos seguir com a cirurgia. Bom, daí, digamos que tinha desaparecido tudo no tumor, na imagem, desculpa. Vai para a cirurgia. O patologista vai olhar se naquela região que foi ressecada, se tem células tumorais ou não. Se eu não tenho mais células tumorais, se realmente desapareceu tudo, eu tenho a chamada resposta patológica completa. Por que patológica? Porque daí sim é na patologia, no microscópio. E o que nós já sabemos em câncer de mama é que quando eu atinjo resposta patológica completa, e isso para câncer de pulmão provavelmente é uma verdade também, eu tenho melhores desfechos, eu tenho uma menor chance da doença voltar. Prestem atenção agora, isso é importantíssimo e não confundam. O fato de dizer que quem tem resposta patológica completa tem menor chance da doença voltar, não significa que quem não teve resposta patológica completa, que a doença vai voltar. São coisas diferentes. Então, vamos usar outras expressões, talvez, então, assim, não é exatamente isso, mas para vocês conseguirem entender. A resposta patológica completa seria o ótimo. O não ter seria o bom. Então, resposta patológica completa diminui a chance de recorrência. Mas não ter resposta completa não significa que a doença vai retornar. Entendido, pessoal? Eu perdi aqui a minha ordem das perguntas, vamos ver onde é que a gente está. Às vezes dá umas loucuras aqui no Instagram. Eu vou partir daqui. Doutor, tenho câncer de mama HER2 negativo, tirei o 9, fiz quadrante, fiz o teste genético, foi achar uma mutação TP53. Essa é uma mutação em que não tem medicação contra ela. Tá? Essa é uma mutação que vai nos falar sobre prognóstico. Tá? É isso que eu estava explicando antes lá na medicina de precisão. Tem muitas mutações que elas não têm um significado mais importante. Por isso que, né, a TP53 está relacionada a prognóstico, sim, mas existem várias outras mutações em que a gente não tem um significado clínico para elas ainda.
Fiz a retirada da mama por causa de um carcinoma. Eu pedi para retirar os pontos em 14 dias. Isso mesmo, estou bem, não sinto nada, mas parece que não está indo em sequinho. Pode tirar. A avaliação de retirada dos pontos é com o médico, tá, pessoal? Que vê com o cirurgião exatamente como é que tá. Não tem como. Isso são avaliações individuais de cada caso. Tem casos que não vão infeccionar, que é rapidinho, que é o que a gente espera que aconteça com a maioria. Tem outros, né, que a gente vai precisar segurar mais tempo. Então, isso é a avaliação de cada um. Classificação é diferente para câncer de mama e RI. Eu não sei que talvez seja rim, alguma coisa, mas assim, a classificação é diferente para cada tipo de tumor. Cada tumor vai ter o seu estadiamento, vai ter as suas classificações. O que não é diferente? Por exemplo, a avaliação de grau tumoral. O conceito é o mesmo. Qual é o conceito de grau tumoral? É o conceito de olhar se a célula do câncer é parecida ou não com a célula normal que deu origem àquele tumor. Os conceitos que a gente aplica são os mesmos independente da doença, mas a aplicação é individual para cada uma delas. O que eu vou considerar um tumor grande na mama não necessariamente é a mesma coisa que eu vou considerar um tumor grande no pulmão, que não é a mesma coisa para o intestino, que não é a mesma coisa para o rim. Cada tumor tem os seus detalhes, e por isso que a oncologia é algo tão complexo e que não existe uma receita de bolo para todos os casos. A gente precisa fazer avaliações individuais e aplicações individuais. O que eu trago para vocês aqui são conceitos para que vocês consigam entender o que o médico está explicando e também que vocês consigam, em cima desses conceitos, fazer as perguntas para o médico. O que eu vejo muito chegar aqui são pessoas dizendo assim: doutor, eu não sei nem o que perguntar para o médico, eu não estou entendendo nada. E é isso. Eu quero trazer os conceitos gerais, que a oncologia ela se apoia nesses conceitos, independente da doença. E entendendo esses conceitos, você conseguir até entender o que perguntar sobre a sua doença. Tá? Isso é bem importante. Tive um diagnóstico de BIRADS 4 após 6 meses, deu BIRADS 0, aguardando avaliação médica. Bom, já falamos sobre o BIRADS ali, né? O próprio câncer é trombogênico? Sim. O que é ser trombogênico? É facilitar a ocorrência de trombose. Trombose é vamos botar num português bem claro, é quando o sangue seca dentro da veia, tá? O sangue obstrui a veia. E sim, câncer é uma das doenças mais trombogênicas que existem. Não é a única, mas a gente sabe que quem tem câncer é considerado uma pessoa de alto risco para a trombose. Doutor, não me deixa com medo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tomar algum remédio para isso? Não. Tá? Para pessoas em casa, ativas, que estão caminhando, que estão fazendo as coisas, não precisa fazer nada quanto a isso. Mas, por exemplo, pessoas acamadas, pessoas que estão internadas no hospital, sim, a gente tem que fazer estratégias, né, para diminuir o risco de trombose. Tá? Isso é bem importante. E uma das coisas que a gente investiga em pessoas que acabam tendo, né, um diagnóstico de trombose é avaliar, né, a causa. E uma dessas causas, quando a gente não encontra algo mais claro ali, é olhar se não existe um câncer escondido. Tá? E esse câncer pode estar em qualquer local do corpo, não precisa ser ali no local da trombose. Tá? Doutor, após minha cirurgia, o cirurgião disse que é uma gordura que encapsulou, mas esse caroço me incomoda, a gente deu uma ressonância. A gente tem que fazer a avaliação, né? Tem que ver o que é. Pode ser simplesmente uma questão da cicatrização. Tem que olhar com calma, né? Casos individuais precisam ser examinados, tem que botar a mão, como eu gosto de dizer, né? Isso é bem importante. Tem um sarcoma sinovial metastático para ósseo e pulmão. Já fiz quimio e rádio, e onde não foi feita a rádio, ele está aumentando. Agora vou começar a tomar Pazopanib. Sarcoma é uma doença bem diferente, a gente fala pouco aqui, né? Na verdade, se a gente for bem ao pé da letra, sarcoma não é um tipo de câncer. Ai, doutor, não me confunde as coisas. É que a gente usa a expressão popularmente câncer para se referir a neoplasias malignas. O sarcoma é uma neoplasia maligna. É que uma das famílias das neoplasias malignas, então dos tumores malignos, são os carcinomas. O sarcoma é uma outra família que nasce de células diferentes, não são as mesmas células que dão origem ao carcinoma. Olha como os termos podem ser complicados, e é isso que eu vou entregar para você semana que vem. O entendimento sobre os temas, sobre os termos. Então, o sarcoma é um tipo de câncer, né, de neoplasia maligna, que seria das partes moles. Doutor, o que são as partes moles? Músculo, gordura, vaso sanguíneo, tendões. Então, são estruturas diferentes. São, entre aspas, né, que a gente chama as carnes da gente. É o que preenche
o nosso corpo. Tá? E uma coisa bem interessante sobre os sarcomas é que os sarcomas eles não dão metástase para linfonodo. Os linfonodos, praticamente 100% das vezes, estão limpos nos casos de sarcomas. O sarcoma, quando ele faz a disseminação dele, quando ele vai fazer metástase, é o que a gente chama de disseminação hematogênica. É pelo sangue. Então, ele não vai para linfonodos, ele vai para outros órgãos. E os órgãos mais comumente afetados, né, por metástase do sarcoma é pulmão, tá? Independente de qual o local. Ó, aqui no caso um sarcoma sinovial, um sarcoma do tendão, né? Foi para osso, foi para pulmão, isso realmente são locais bem comuns de metástase de sarcoma. E o tratamento, né? Primeiro a gente faz o estadiamento, que é o mapeamento do câncer no corpo, quando ele é localizado, quando não tem metástase à distância, o tratamento vai ser com cirurgia, ressecção completa, e depois nós vamos avaliar se tem indicação de radioterapia ou quimio. E quando a doença está avançada, com metástase em outros locais, o tratamento é sistêmico, pode ser com quimioterapia. A gente utiliza bastante aquele esquema de quimioterapia que as mulheres conhecem bem para câncer de mama, que é a doxorubicina, chamada quimioterapia vermelha. Pazopanib é uma outra medicação, essa é uma medicação via oral que também pode ser utilizada em caso de sarcoma, outros esquemas, docetaxel com gemcitabina, também bastante utilizada, principalmente para sarcomas uterinos. Tá? Como assim, doutor? Sarcoma uterino, útero pode dar sarcoma? Sim, pode ter sarcoma no útero, pode ter sarcoma em qualquer local, mas são doenças pouco comuns. Tá bem? Vamos ver aqui, eu estou pulando algumas que já respondi de pessoas, né, para tentar dar um máximo de pessoas diferentes, né? Tificância de mama, tipo negativo, comecei o tratamento do tumor, tinha 13,5, no final da quimioterapia estava com 5,5. Com 30, não entendi, mas a impressão que eu tenho, né, pelo que está escrito, é que foi um tumor que acabou crescendo, né, durante o tratamento. Isso é algo que a gente precisa ficar bem atentos, tá? Porque a qualquer evidência que a gente tem que o tumor está crescendo, né, no tratamento neoadjuvante antes da cirurgia, a gente precisa antecipar essa cirurgia. Tá? Não sei se é exatamente isso que aconteceu, mas qualquer evidência mais clara que a gente tem que a doença está crescendo, antecipamos a cirurgia, tá? Isso é uma questão importante. Ablação e nódulo renal, como funciona? Na verdade, se coloca, né, se utiliza um aparelhinho, vou chamar de agulha aqui, tá? Em que se coloca essa agulha dentro do tumor e se utiliza normalmente energia para, entre aspas, queimar aquele tumor, para ablar aquele tumor, para esterilizar aquele local, para matar as células de câncer. Está fazendo um tratamento extremamente localizado. Só vai funcionar naquela região em que a gente está empregando essa energia. Tá. Vamos ver. Mais um pouquinho. Eu tenho mais 3 minutos, pessoal. Depois eu tenho um compromisso. Estão vendo aqui, eu estou quase mendigo com essa barba aqui. Então eu tenho que fazer a barba daqui a pouquinho, está marcado. Então, mais 2 perguntinhas e depois eu vou me despedir de vocês. A esposa está gritando que eu tenho que ficar com ela aqui. É verdade. Tem que dar atenção para a esposa também. Já sabe, né? Não vou nem comentar. Verdade que drenagem não pode fazer quem tem ou teve câncer? Não. Baita mito, pessoal. Não tem nada a ver isso aí. Tá? Outra coisa que... Esses mitos que surgem, que fazer drenagem linfática espalha o câncer. Não é verdade. Tá? Não tem nada a ver uma coisa com outra. Se a gente tem o câncer que já está nos linfonodos, né? A gente não tem como colocar ele ali por causa da drenagem. Tá? Inclusive, a drenagem linfática pode ser um tratamento que a gente indique para diminuir o edema de algumas regiões. Tá? Então, isso é mito, não existe. Vou encerrar com a pergunta da Silvana. O carcinoma epidermoide e um câncer que costuma dar muita recidiva? A gente não é por ser epidermoide ou não, tá, Silvana? O que a gente precisa é entender as características daquele tumor. Qual que é o tamanho, se já estava invadindo outros órgãos, qual que é o grau dele, né? Se é por exemplo, um grau 3, que é um tumor muito indiferenciado, então muito diferente da célula normal, pode ser um câncer mais agressivo. Então não é o fato de ser epidermoide ou não. Eu tenho locais, por exemplo, câncer do colo uterino. Eu posso ter tanto epidermoide como adenocarcinoma. E olha que interessante. Os dados que a gente tem, parece que o carcinoma epidermoide do colo uterino, ele
vai um pouco melhor no tratamento que o adenocarcinoma. O câncer, já por outro lado, o câncer de canal anal, né? Raramente aparece um adenocarcinoma. Vamos pegar o câncer de pulmão, que é mais claro, ali eu posso ter tanto adeno como epidermoide. O epidermoide vai estar muito mais relacionado ao cigarro. O adeno, muitas vezes, é um tumor de quem nunca fumou. Tá? Não que quem fuma não possa ter adeno, não é isso. Tá? Mas quem não fuma é quase 100% adenocarcinoma. E daí os desfechos podem ser diferentes, é muito, né, não só com base em ser adeno, ou ser epidermoide, ou ser sarcoma, ou ser linfoma, e sim todas as características e o local daquela doença. Pessoal, muito obrigado pela companhia nesses 45 minutos hoje. Vou me despedindo de vocês. Vou ficar com a esposa, senão já viu, né? Me manda embora de casa e isso não tô afim, não. Um beijo, fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.